tem uma aguinha. Tem na geladeira. Sabe? Traz duas, se quiser também. Tu quer me dizer o teor, Paulo? Vai ser o teor. Moço, se eu estivesse falando com os vazios, eu precisava, mas com o senhor, tudo coisa que já conversamos, já debatemos, já discutimos, coisa que... Eu vou falar da história do seu Antônio, né? Aí assim. Abrindo. Copa aqui, ó, se quiser. Bom dia, agora são 9 horas e 7 minutos, abrindo agora, nesse momento, mais um programa Rádio Livre, hoje em edição especial, com a presença do nosso prefeito, Rony Teodoro, para uma entrevista aqui no nosso programa, e na bancada também, o companheiro Paulo Palmares. Bom dia, Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio FM Gazeta 91. Estamos recebendo nesta manhã o prefeito de Augustinópolis, Rony Teodoro, que assumiu a gestão na última segunda-feira, dia 27, após ser impostado pela Câmara Municipal de Augustinópolis. Prefeito, bom dia. Bom dia Paulo Palmares, bom dia e todo especial ao povo de Augustinópolis, em nome aqui da Rádio Gazeta FM 96.1. Quero agradecer de antemão a oportunidade de estar aqui hoje. Prefeito, o senhor assumiu o município num momento de muita comoção popular, a morte do prefeito, e sabemos que foi uma semana tensa e intensa, né, para o senhor ficar atento a tudo que estava acontecendo, tomar pé de cada situação e tal. Num apanhado geral, prefeito, como é que foi essa semana? Bem, Paulo, você falou muito bem, né? Nós assumimos de uma forma que Deus determinou. Em todos os meus discursos, desde a hora que entrei ali na Câmara Municipal, adentrei, sempre falei que não cai uma só folha de uma árvore se não for permissão de Deus. E se Deus quisesse que fosse assim nesse momento, nós temos que estar preparados para fazer da melhor forma possível. E digo que essa semana foi muito intensa realmente. É um mundo muito novo, apesar de já estar ali ao lado dentro do bar como vice-prefeito, mas estando à frente da gestão é totalmente diferente. Nós tivemos um desafio pontual, dentre outros, foi o pagamento do nosso servidor, porque, como acontecido, nós tivemos que mudar tudo aquilo que era do seu Antônio para a nova gestão, e isso requer um tempo. Mas nós debruçamos ali com a nossa equipe, a equipe que a gente está determinando lá, nós já chamamos para vir trabalhar junto com a gente, debruçamos dia e noite com toda a equipe, graças a Deus, e a nossa equipe ontem, o servidor recebeu o seu salário em dias, e é isso, vamos pautar sempre nessa pegada, né? Prefeito, o senhor, aos 47 anos, é uma pessoa muito conhecida de Augustinópolis, mora há 45 anos na cidade, é um bem-sucedido no ramo imobiliário, do agronegócio. A pergunta base: o que Augustinópolis pode esperar da sua gestão nos próximos 3 anos e 2 meses? É lógico que o senhor não pode pontuar muita coisa, mas de uma forma geral, o que a cidade de Augustinópolis, a população, pode esperar do prefeito Rony Teodoro nesses próximos 3 anos e 2 meses, especialmente sabendo que o senhor, na sua vida privada, é uma pessoa que é bem sucedida. Não começou do zero, mas começou de uma base, digamos assim, pequena. Eu vou só, me perdoa, Paulo Palmares, te corrigir um pouquinho, porque eu tenho 47 anos de vida e tem 47 anos que eu moro em Augustinópolis. Não foi aos 2 anos, aos 2 meses, minha mãe estava aqui resguardo. Eu confundi os dois. Eu nasci em Colmeia, né? E aos 2 meses de idade, nasci em abril. E em junho nós viemos para Augustinópolis, então centro do Augusto. Eu cresci aqui, eu lembro ali do centro, que hoje é a Avenida Goiás, antigamente era Pissarra, as casinhas de tábua. E eu cresci em Augustinópolis, conheço Augustinópolis, assim, eu digo que como ninguém, né? Cresci de todas as formas. Cresci como homem, cresci financeiramente também, mas vim de uma base muito simples, perdi meu pai com apenas 10 anos de idade.
passei por todas as etapas que uma pessoa tem que passar e graças a Deus cheguei até aqui hoje com muito orgulho. Tudo, sempre falo, tudo que a gente tem, que nós construímos, eu devo à população de Augustinópolis. Então eu acho que nesse momento nada mais justo do que retribuir tudo aquilo que Augustinópolis nos deu até hoje. E pode ter certeza, Paulo, e toda a comunidade de Augustinópolis, que nós trabalharemos diuturnamente, todo a fim para transformar a nossa cidade em todas as áreas, no social, no econômico, na saúde, na educação, na segurança. Nós vamos trabalhar diuturnamente para que nossa cidade realmente tenha aí uma pujança como ela está preparada para ter. Prefeito, eu conheço o senhor desde a sua juventude, já conversamos muitas vezes. Eu fui presidente da Associação Comercial, o senhor também foi presidente da Associação Comercial e a gente sempre tocou nessa questão do desenvolvimento de Augustinópolis, né? Mas eu particularmente lhe confesso, eu nunca imaginei que o senhor fosse tão emotivo. Porque o senhor está chorando aí, eu estou com vontade de chorar também, né? Mas isso é bom, porque assim, essa emotividade, essa emoção mostra que é uma pessoa sensível, e assim, por ser sensível também é sensível às questões humanas, que eu acho que é o principal de uma gestão pública, é o governante ser humano. Ele olhar para a gestão, sabendo que ali ele lida no dia a dia com pessoas, com seres humanos. Então é bom que a pessoa tenha essa emoção e saiba lidar com simplicidade. Pois bem, como eu já falei aqui, o senhor foi presidente da Associação Comercial, teve uma atuação muito grande do sindicato rural, né? E muitas vezes nós falamos aqui, eu e o senhor particularmente, falamos sobre muitas coisas que a gente vislumbrava, como empresário, a gente vislumbrava dentro de Augustinópolis, que de certa forma nunca foi explorado, que poderia, no futuro, ou dentro de uma determinada gestão, ser explorado. Inclusive, a primeira vez que o senhor se manifestou na vontade de ser prefeito, a gente sentou algumas vezes, pontuamos algumas coisas e tal. Como que o senhor pretende trabalhar agora para frente em buscar, explorar essas coisas que, digamos assim, a gente vê que Augustinópolis tem uma potencialidade e, no entanto, não está sendo explorado. Quem seriam esses parceiros que o senhor buscaria? Qual o setor do ramo empresarial que o senhor buscaria? Até porque isso também vai gerar emprego e renda para a população e vai tirar muitas pessoas da porta da prefeitura. A gente sabe que muita gente já vai lá pedir um emprego, pedir uma coisa, pedir outra. Como que o senhor pretende trabalhar isso e buscar explorar aquilo que não é explorado e potencializar o que já está sendo explorado? Eu sempre falo em meus discursos anteriores sobre a peculiaridade da posição geográfica da nossa cidade na região. Nós somos uma cidade polo, nós atendemos aqui umas 8 a 10 cidades ao seu entorno. Na saúde temos o hospital regional, temos a Unitins aqui, que hoje tem um curso de medicina. Somos a segunda maior bacia leiteira do estado. Então nós temos um município que produz. Nós vamos pegar ele, ver algumas deficiências que ainda tem, e essas deficiências nós vamos procurar consertá-las, né? Para que nós possamos também atrair empresas para a cidade, porque a gente sabe que empresa que gera emprego e renda. Quanto mais pessoas empregadas, menos pessoas lá na prefeitura, porque eles vão porque precisam. Às vezes não tem condições de pagar, comprar uma cesta básica sequer, alguma coisa de saúde, e estão lá e nós vamos estar preparados para atendê-los da melhor forma possível. Mas quanto mais uma cidade pujante, uma cidade que emprega muito, são menos pessoas na porta da prefeitura necessitando. Se tem menos pessoa, sobra mais recurso do município para ser investido em prol da sociedade. E isso nós vamos fazer com a FIC, nós vamos ver de forma, Paulo, detalhada quais são realmente as potencialidades da nossa cidade. Já enxergamos muitas, temos a agricultura familiar, que aqui também é muito forte, né? As nossas terras são extremamente produtivas, e a gente vai pontuar tudo isso e aquilo que tiver ao nosso alcance, com o nosso entendimento e entendendo o nosso povo, nós vamos fazer para melhorar a nossa cidade naquilo que a gente tiver condições. E em termos de parceiros, prefeito, quem seriam esses parceiros? Olha, nós já temos aqui grandes empresas, né, de laticínios, nós temos grandes empresas também no ramo do comércio, e a gente vai procurar estar andando aí de mãos dadas com essas empresas que geram emprego e renda. Vamos estar ouvindo nos próximos dias, vocês verão as nossas ações com relação a isso.
já falei de todos os segmentos, a nossa zona rural produz muito também, mas aquilo que nós pudermos fazer para melhorar essa produção, nós vamos fazer. Nós temos as nossas estradas vicinais, vamos estar diagnosticando todos os problemas que nós temos aí, principalmente nas nossas estradas, que é onde as pessoas escoam os seus alimentos, e no inverno às vezes tem problemas. Então nós vamos diagnosticar todos os pontos, vamos fazer um apanhado junto com, principalmente nosso secretariado, cada um da sua pasta, os nossos empresários, enfim, nós vamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que nossa cidade, daqui para frente, cresça ainda mais, modernize, gere emprego e renda. Eu tenho certeza que uma cidade que gera emprego e renda, a sua comunidade é forte. Como parceiro também vejo sempre que a Unitins, Sebrae, Senai e outras entidades que podem buscar, digamos assim, para fazer um diagnóstico, né, técnico dessas potencialidades, não é isso? Isso, e nós já temos um excelente relacionamento, não é de agora, com essas entidades. O Sebrae é um grande parceiro nosso. Enquanto estive ali à frente da Associação Empresarial, sempre trabalhamos junto. E agora, na gestão Antônio do Bar, ele, muito inteligente e sábio, fez o Sebrae se tornou um parceiro de Augustinópolis, cidade empreendedora. Então são várias ações que o Sebrae já começou a fazer e vai continuar fazendo. A Unitins é outra grande parceira, nós sempre estivemos junto ali ao seu lado. Inclusive, nós estamos muito convictos, em breve iniciará a construção do novo campus da Unitins, e Senac, FAET, Sindicato Rural, esses órgãos, essas organizações, nós vamos estar ali ao lado deles, discutindo aquilo que eles podem trazer de melhor para a nossa comunidade. Então vamos trabalhar com eles, sem dúvida, e vamos estar ali alinhados para que nós possamos cada vez mais melhorar a vida do nosso povo. Certo. Voltando um pouco na sua resposta anterior, você tocou um assunto bastante interessante. Nós temos aqui a questão do beneficiamento do leite, né? Nós temos não só dois laticínios, nós temos vários laticínios, né? Mas os dois mais conhecidos é o Veneza e o Carinho, que inclusive eu já estive em Belém e vi produtos do Carinho lá, entendeu? Então é uma empresa que já foi além das fronteiras do estado, né? Tem o beneficiamento do leite, tem a questão da agricultura familiar, como o senhor também falou, que é potente, que precisa ser, eu acredito, ser mais explorado, porque é exatamente da agricultura familiar que vem a maioria da comida dos nossos pratos. O senhor já tem uma ideia de como o senhor pretende lidar com esses dois setores para melhorar, potencializar outras coisas na questão do beneficiamento do leite e da agricultura familiar? Tenho sim, Paulo. A gente já até tem conhecimento desse trabalho. Com relação à agricultura familiar, tem um programa em parceria com a Conab, do Compra Direta. Inclusive está fazendo-se um projeto, creio que um já foi liberado, para estar fortalecendo essa compra direta. Como é que funciona? A Conab, através do governo federal, libera um recurso, através de projeto, que faz a compra direta. Essa compra direta, ela é feita da agricultura familiar e ela vai para as escolas, para as creches, eu creio também que até para o presídio, enfim, o nosso produtor da agricultura familiar ele vai estar tendo uma renda maior e a nossa cidade vai estar tendo uma economia, principalmente com esses alimentos. E, com certeza, até os alimentos mais saudáveis que são produzidos da agricultura familiar. E isso a gente vai fortalecer ainda mais. Eu tenho um conhecimento vasto já nisso. Através, tem uma parceira nossa, a Dona Edina, de uma associação, que a gente já trabalha, né, essa parte, mas nós vamos fortalecer ainda muito mais. Com relação às grandes empresas, como você falou, o laticínio Carinho, cito aqui, ele é um laticínio que tem os maiores derivados de leite, eu acho, do estado, né? E você falou aí muito bem, foi além das fronteiras, o Marcelo e a Gisele são os diretores, proprietários, e nós vamos estar reunindo com eles, tem o Veneza, que é o Yoga, e outros laticínios que tem, vamos estar reunindo com essa classe para a gente ver o que pode estar fazendo, né? Ali, acho que em parceria com a Secretaria da Agricultura, para estar fortalecendo, né, a cadeia leiteira, para que o produtor possa produzir mais, porque nós temos condições de produzir muito mais. Nós temos uma grande abertura na Secretaria Estadual de Agricultura, hoje
À frente está o nosso secretário César Halum, né? A gente já tem uma grande parceria com ele, uma amizade. Eu tenho certeza que todos os programas que a gente puder trazer através do Estado, também através até do governo federal, nós vamos trazer. E ali a feira, né? A gente falando da questão da agricultura familiar, a feira é o seu point desse pessoal, todo domingo está ali vendendo seus produtos. E também, ainda pontuando isso aqui, você falou assim, é um produto orgânico, né? E com certeza já deve ter alguns segmentos de produto orgânico. Ali na feira, qual é a sua ideia ali na feira, já que é um ponto meio que crítico dentro da nossa cidade, né? Isso, a feira a gente já havia comentado antes, né? A gente viu ali, chegou acho que o ápice do ponto crítico. Aí o nosso prefeito Antônio Bá já fez uma ação de colocar uns seguranças ali aos domingos para melhorar. A nossa polícia, e falando em polícia, agradecer toda a nossa polícia, tanto a militar quanto a civil, que faz um excelente trabalho e tem uma excelente parceria com o executivo. Mas nós vamos estar indo nos próximos dias na feira, discutindo ali as melhorias, né, para o mercado municipal, para a feira municipal, para que ela possa realmente estar voltando a atender a nossa população. A gente sentiu ali que deu uma diminuída, né, agora está voltando a aumentar, mas nós vamos ver questão de reforma da feira, do mercado, para realmente, né, a agricultura familiar, eles produzem lá e vêm vender o seu produto na feira, final de semana. E isso que a gente vai procurar fortalecer ainda mais. Certo. Aí, falando em feira, dessa questão lá, eu estou falando na segurança, há um projeto de monitoramento de toda a cidade. Em que pé está aquele projeto? Inclusive, o senhor já foi algumas vezes em Palmas com o Dr. Jackson, delegado de polícia de Augustinópolis. Em que situação está isso hoje? Muito bem lembrado. Esse é um projeto que eu, enquanto era presidente da Associação Empresarial, junto com o nosso delegado de polícia, a qual eu tenho uma grande estima, Dr. Jackson, nós visualizamos esse projeto e o Dr. Jackson começou a construí-lo, né? Está em fase final lá do projeto em si, né? Mas é para ser, e com fé em Deus será, dos projetos de monitoramento mais modernos do Estado, né, aqui na nossa cidade. E isso eu tenho certeza e convicção que contribuirá muito com a nossa segurança. Porque a cidade segura, Paulo, ela atrai mais gente ainda, porque às vezes as pessoas deixam de vir na cidade por a falta de segurança. E a cidade segura, ela atrai mais gente. Então eu vejo que esse vídeo monitoramento vai ser instalado aqui em Augustinópolis, ele dará ainda mais segurança. Até porque Augustinópolis é um corredor, sul do Maranhão e sul do Pará. Por aqui, às vezes a gente nem imagina, mas passa muito carro, muitas pessoas. Então, a gente dando segurança ainda mais do que já tem. As pessoas vão se sentir seguras, vão estar à vontade para fazer suas compras, sair às ruas, e isso tudo contribui com o crescimento da nossa cidade. Certo. Prefeito, a questão do serviços públicos, né? Todos nós que procuramos serviços públicos, seja na prefeitura, seja no Estado, da União, a gente sempre tem alguma reclamação para fazer, questão de atendimento, questão de relacionamento, de atraso, de dificuldade e tal. Eu moro aqui em Augustinópolis há mais de 30 anos e sei que, até onde eu sei, os funcionários públicos nunca passaram, o que atende mesmo, diretamente, nunca passaram por um treinamento. O senhor vislumbra alguma possibilidade de fazer um treinamento com essas equipes, com esse pessoal, para melhor atender as pessoas, porque muitas pessoas humildes, às vezes não tem informação de nada, não sabe como falar nada, não sabe nem como se expressar. E às vezes quando chega lá em algum setor, eu já presenciei, às vezes são maltratados ou tratados com indiferença. O senhor pretende fazer um trabalho de qualificação desse pessoal, tipo uma escola de gestão, uma escola de governo, com apoio até mesmo da Unitix? Boa pergunta, Paulo. O secretariado que estão na prefeitura e os que estão vindo, nós temos conversado já bem com eles, porque a nossa prioridade é tratar bem o nosso povo. Você bem falou, às vezes uma pessoa, se ele vai na Secretaria de Saúde, ele não está indo ali para uma festa, ele está indo ali para uma necessidade. Então a gente vai ter esse cuidado com a educação, não é diferente, assistência social. E isso, como que eu falei lá atrás, a parceria do SEBRAE com o município, ela vislumbra isso também, a qualificação do servidor público. E isso nós vamos estar sentando nos próximos dias com o SEBRAE para estar discutindo isso, um treinamento,
né, para que às vezes o servidor, a gente fala também, mas às vezes nem culpa muito do servidor, mas é porque ele não passou por uma qualificação para saber como é que atende, né, diagnosticar o problema das pessoas que estão ali indo solicitar um atendimento. E a gente vai estar vendo isso com carinho, todo o nosso secretariado, todos os nossos servidores, nós temos falado muito que a prioridade é cuidar bem do nosso povo. Indo para um setor que o senhor conhece muito bem, o que a gente não falar a respeito de regularização fundiária urbana, com medidas urbanísticas, ambientais, sociais, titularização dos ocupantes que ainda não têm o seu documento como título de propriedade, né? Porque isso dá uma segurança jurídica para a pessoa que está naquele lote, entendeu? A gente sabe que há muitos locais que as pessoas estão lá ocupando, mas que ainda não tem um título, ainda não tem isso, e é uma área que é do seu grande conhecimento. Aí você tocou num assunto que eu até brinco, sou doutor. Realmente, isso é de fundamental importância para o crescimento da cidade. A regularização fundiária, ela traz muitos investimentos. Se ela não tem, deixa de atrair investimentos. Às vezes uma empresa quer instalar aqui, mas devido às condições de regularização, ela não pode. Porque dependendo do local, é um local rural, por exemplo. E a área da empresa, ela não tem a quantidade de glebas que pode ser feita uma escritura, né, por ser rural. Então isso nós vamos estar trabalhando mesmo, já está sendo feito um trabalho pela Prefeitura Municipal, quanto a gestão do São Antônio, dessa regularização. Eu já até sentei com o secretário da pasta para me entender, né, dentro em breve, aí, com fé em Deus, nós vamos estar entregando os títulos de mais de um bairro da cidade, eu creio que total, né? E isso nós vamos trabalhar mesmo, porque a gente sabe o quanto a regularização fundiária traz investimento para a nossa cidade. Vou dar um exemplo, Paulo. Tinha um amigo construtor que fez 3 casas. Ele estava terminando quando ele foi ter ciência da escritura, não fazer escritura naquele local. 3 casas daria pelo menos aí 600 mil reais. Esse dinheiro ele ia investir novamente em outros imóveis, com construção. E isso geraria mais emprego para os pedreiros, para os ajudantes, enfim, no contexto geral, para o mercado dessa área de construção. E ele deixou de investir isso porque lá no local não fazia escritura. Ele negociou as casas e deixou de construir. Então isso tudo, às vezes, não tem noção do quanto isso é importante para a cidade também. Certo. Com relação ao lixão, e o futuro aterro sanitário, é uma situação que já vem aí há mais de 10 anos, né? Como que está essa situação? Recentemente eu teve, inclusive, com o deputado Américo Carlos, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, e vocês tocaram nesse assunto, eu presenciei. Coloca aí a população a par dessa situação, porque ali hoje é uma coisa vergonhosa para nós. A gente passa ali, vê o sabudo ali, o urubu ali, sabendo que lá na frente tem um serviço que ficou um pouco a desejar, que não foi concluído. Com relação ao lixão, vai ser uma prioridade, eu creio que quase número 1 para a gente, diante de todas as outras que nós estamos pontuando, mas o lixão ele é um gargalo, né, para a cidade, porque a cidade está crescendo, cresce muito, e eu tenho a convicção que agora vai crescer muito mais. E o lixão ali já está muito próximo da nossa cidade, como você falou, às vezes a gente passa por ser um lixão, tem urubus, né, às vezes no meio da pista, e o seu Antônio já vinha trabalhando muito firme nisso, junto com o deputado, como você comentou, esses dias conversei com o deputado Américo Aires, e nós temos boas notícias, está finalizando lá o TAC, termo de ajuste de conduta, para que possa estar revitalizando o aterro sanitário, para o funcionamento de lá e nós estarmos tirando o lixão dali. Eu sei que ali é uma prioridade da comunidade, nós todos, e nós vamos trabalhar com dedicação e com afinco para que nós possamos realizar esse TAC, que eu tenho convicção que era um desejo do nosso prefeito Antônio do Barro. Várias vezes eu ouvi ele dizendo, ele já foi em Brasília, e esse TAC já está em fase final, né? E a gente está dando continuidade, já dei ciência como prefeito desse TAC, e a gente dentro dos próximos dias aí eu tenho certeza, no que depender da gente, nós estamos fazendo esse TAC para que nós possamos estar revitalizando
o antigo aterro sanitário e retirando o lixão dali. Outro assunto, prefeito, que é um debate nacional e diz muito respeito à questão da saúde pública, é a questão de esgoto, né? A gente sabe que isso é de responsabilidade da BRK, né? E, inclusive no tempo do prefeito Dr. Nilo, ele chegou a cobrar, na época era Saneatins, né? Ele chegou a cobrar, ele teve algumas reuniões, mas o negócio não prosperou muito. Isso pretende tomar uma iniciativa para voltar a discutir esse assunto? É outro ponto crucial, né? A BRK ela tem da concessão aqui da água e esgoto de Augustinópolis, e a gente tem um conhecimento com eles, que eu venho da minha empresa, né? A gente trata com eles também, então eu conheço toda a diretoria. Nos próximos dias estarei sentando com eles para ver a real situação, né, de como está. Eu sei que o projeto já vem aí se estendendo há muito tempo, eu vou me inteirar, né, do projeto e de certa forma cobrar eles, né, para que realmente faça os esgotos que tem que fazer na nossa cidade, porque a cidade cresce muito. A Augustinópolis ela tem, o lençol freático é muito raso. No inverno, nas chuvas, você cava aí 1 palmo, 2, você já chega na água. E isso dificulta, porque as fossas transbordam. Então nós vamos estar conversando com eles, vamos nos inteirar de como está isso, até porque a gente sabe de forma superficial. Mas agora a gente vai estar realmente entendendo a que pé que está e nós vamos estar passando para a população aí. Outra coisa que hoje, prefeito, já causa um certo transtorno em nossa cidade é a questão do trânsito no centro da cidade, né? Então a gente vê que há uma necessidade de organizar o trânsito, né? Inclusive no tempo do prefeito Júlio Oliveira, esse negócio chegou a ser abatido, foi feito um projeto e apresentado, mas não foi implantado. Colocaram algumas placas em algumas ruas, mas não implantaram nem com orientação para os motoristas e tal. Eu gostaria de saber como que o senhor pretende também lidar com esse assunto, até para poder, digamos assim, viabilizar melhor o trânsito no centro da cidade. Paulo, o trânsito realmente, porque a cidade cresce, o movimento de carros e motos ele cresce muito. A gente vê que aquele centro ali, principalmente a Avenida Goiás, a Dom Pedro I, ela realmente requer um cuidado de toda a cidade, porque eu vejo que a gente tem que expandir esse centro comercial, modernizar ele, e a gente já tem em mente aí os projetos que a gente almeja ali para o centro, né, de modernização, de revitalização e de sinalização, e no contexto geral para toda a cidade. Mas assim, a gente pega dos gargalos. O gargalo é mais o centro comercial, indo ali para a feira, Avenida Central. Então a gente vai estar vendo com cuidado isso, né? Isso já é um anseio da nossa população há muito tempo, e a gente vai estar vendo aí a fundo essa organização do nosso trânsito. Certo. Prefeito, qualquer sociedade que se pretende ver grande, a educação é esse via dorsal, né? A gente sabe que o município de Augustinópolis, como todos os municípios, tem a sua educação formal. Mas o que o senhor pretende fazer de diferente, realmente diferente, que possa impactar no oferecimento da educação para crianças, jovens, principalmente as crianças, né, que é ali que forma a base, né? O que o senhor pretende implantar, digamos assim, de diferente? A educação, Paulo, eu vivi a transformação através da educação. Eu estudei, como cheguei aqui, né, com apenas 2 meses, estudei no Manuel Vicente, a gente chamava Prezinho. Do Prezinho à 8ª série, fiz o meu 2º grau na Escola Agrícola naquela época, então, e de 92 a 94 voltei, prestei até o vestibular na época em Araguaína. Mas, diante das condições muito poucas e a distância, não fui, não continuei, né? E fiquei, eu acho que por 12 anos, só com o 2º grau, trabalhando, até que a Fabic se instalou em Augustinópolis, e isso a gente acredita muito, foi na gestão do Dr. Nilo, com outras parcerias, mas ele foi crucial para a instalação da Fabic. Dr. Nilo e Pablo Lopes. Pablo Lopes. E aí eu fui da primeira turma de administração em agronegócio. E quando eu terminei, veio um instituto fazer uma pesquisa na Fabic e me chamaram para
para dar uma entrevista. E eu, então, até então, naquela época, eu não tinha muito tato com entrevista, com falar, traquejo, mas me veio assim, do Estado. E eu falei para eles que antes do estudo eu trabalhava com os braços. Depois, principalmente do curso superior, eu comecei a trabalhar com a cabeça, eu comecei a ter outra visão. E na educação não vai ser diferente, principalmente porque a nossa educação municipal ela é mais que a base, né? E a base ela tem que ser muito bem tratada. Assim como uma planta, que você planta desde a semente, ela tem que ser regada, adubada, para que quando ela cresça, ela dê frutos vigorosos. Nós vamos tratar a educação com todo carinho, tudo aquilo que puder ser investido de melhoria na educação, nós vamos investir, tudo aquilo que puder ser feito para a educação, os nossos, tudo, nós vamos estar fazendo para nossas crianças. Certo. Prefeito, outra questão também, os bairros no entorno do centro da cidade, os bairros periféricos, né? Que a gente sabe onde está uma maior precariedade, né? E assim, o que o senhor pretende fazer nesses bairros também para melhorar a questão social, melhorar a questão do atendimento público e tal, e para evitar, digamos assim, o crescimento de alguma coisa que denote criminalidade e tal, né? A gente sabe que tem alguns bairros aqui que estão numa situação de precariedade. Isso, você tocou no ponto crucial, que a gente já tem o conhecimento, né, de como funciona. Nossa cidade cresce muito e eu vejo que às vezes deixa de ter até locais de lazer. Vou citar exemplo aqui do bairro São José, que a gente fala muito, ali Vila Vitória. Lá hoje, se você pegar, Paulo, não tem um local para ser construído alguma coisa de lazer. E é longe do centro, quase 2 quilômetros mais ou menos. Então você entende que uma criança que está lá que não tem uma bicicleta para andar, ele não vai vir para uma praça no centro. Ele vai ficar ali à mercê de pessoas, né? E às vezes pessoas já viciadas que vão levar essas crianças e esses jovens para um futuro ruim. E a gente já vinha fazendo essa ação. É notório que a gente do setor imobiliário, né? E todos os empreendimentos que a gente faz, a gente deixa as áreas institucionais e a gente fez grandes e importantes doações. Vou citar exemplo aqui o Lago, que a gente, com fé em Deus, vamos estar inaugurando em breve, que é uma obra que já vem de São Antônio, mas nós doamos para o município. Lá, ao lado do São José, tem a Associação Espora de Ouro, que é de capoeira, que a gente fez a doação, porque vai tratar o jovem lá, né? Já vai ter algo a fazer. Temos aqui no Novo Horizonte a doação da Casa dos Idosos. Temos a creche que está construindo agora, também a área institucional que a gente destinou. Temos o posto de saúde lá no Primavera, que nós vamos estar dando ordem de serviço. Já foi dada a ordem, tem que ser, né, pelo seu Antônio, mas nós vamos estar iniciando a sua reforma. Então nós já fizemos a área da Unitins, que agora, com fé em Deus, deve estar em breve iniciando a sua construção. Já fizemos várias doações e nós temos esse olhar especial. Porque eu digo que a gente tem que dar vida para os bairros, principalmente esses mais longe. Aí à noite, aquela criança, aquele jovem, os adultos, tem um local para ir, uma pracinha para andar, né? Porque eles não têm condição de sair a pé e ir lá para o centro da cidade. E esse nós vamos olhar com todo carinho. Um exemplo disso aí é a praça ali do lado do mercado, onde o prefeito de Oliveira fez uma pista de skate. E quando você chega lá, tipo, qualquer hora que você passa, chovendo, fazendo sol, a molecada, as crianças, né? Estão lá brincando à noite, as crianças que não tem um skate, pega um papelão e desce da rampa num papelão e tal. Quer dizer, e ali virou um setor de lazer. Se houver, não só nos bairros, no entorno do centro, nos bairros periféricos, mas em qualquer lugar, ambientes de lazer, para as crianças brincarem, praticarem algum tipo de esporte. Inclusive, parabéns pelo seu secretário do esporte, com certeza ele vai contribuir muito com isso também, entendeu? E praças de areia, essas coisas. E, evidentemente, tira as crianças daquele negócio da cabeça vazia, né? O pessoal diz que cabeça vazia é oficina do Diabo, né? Entendeu? Então, assim, as crianças têm um lugar para
brincar de bicicleta, descer num papelão, sei lá, inventar algumas coisas, porque as crianças elas são inventivas. A gente que entrega o celular para elas e tira delas isso, né? Então é muito importante isso aí. O senhor já vislumbra em alguns lugares que o senhor pretende, de repente, buscar alguma coisa para fazer essas pracinhas e tal? A gente já tem ideias, né? Como eu falei, a gente dá vida para os bairros, tem os centros poliesportivos, tem as pracinhas, esses locais para as pessoas irem. E muito obrigado parabenizar o nosso secretário de esporte. A gente está pensando assim, falar em secretários, os secretários que mais se adequam a cada pasta. É claro que perfeitos nós não somos, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas nossa administração vai ser pautada nisso. O nosso secretariado mais ideal para aquela pasta que ele vai ser designado a fazer. Isso nós já... Antes de ser prefeito, a gente, como falei, deixou várias áreas e até quanto outra gestão, a gente já tinha ideia de fazer esses locais, os campinhos society, esses locais de lazer, e nós vamos dar total atenção a isso. Essa também seria uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, que assim, são muitas as ideias, né? E ninguém como dizia meu pai, ninguém vive sozinho, né? Todo mundo precisa, e numa gestão só precisa de uma equipe. E a equipe, quanto mais profissional, melhor ela vai ajudar na gestão do município, ajudar o senhor com ideias, com propósitos e tal. Então, o seu objetivo realmente é montar ao longo dos próximos meses uma equipe realmente técnica para todos os setores. Isso, e nós vamos ouvir a nossa equipe também, né? Nós vamos dar autonomia a eles para trabalharem, para ter a sua subequipe, né? É claro que sobre o nosso olhar, nós vamos estar sempre fazendo reunião com eles, mas nós vamos dar autonomia para que eles possam realizar o seu trabalho, né? E como você pautou aí, uma equipe técnica mais humana também. Eu vejo que só técnica, eu acho que não é completa. Ela tem que ser técnica e ser humana também. E nisso nós vamos olhar com carinho. Certo. Um pouco da questão política. Essa semana também o senhor reuniu com os vereadores, com todos os vereadores da sua sala. Eu acredito que já para estabelecer uma governabilidade, né, porque o Poder Executivo depende muito do Poder Legislativo para poder ter uma governabilidade. Como foi essa reunião com a Câmara Municipal? Eu retribuí, né, a minha posse foi lá na Câmara, e a Câmara está em reforma, mas mesmo se não tivesse, como eu falei, a gente está dando uma continuidade. Nós não estamos assumindo no 1º de janeiro. Então, eu ao lado do presidente Toninho, nós entendemos que fosse uma cerimônia de posse simples, pelo momento, né, que nós vivemos, mas fui muito bem recebido por eles lá na Câmara. A gente já tem assim uma convivência mais harmônica possível, e eu fiz questão de o quanto antes recebê-los no meu gabinete para retribuir também o que eles fizeram lá na Câmara e a gente dizer para ele que os poderes vão andar harmônicos juntos, como você falou. O Executivo não existe sem o Legislativo. E nisso a gente fez essa primeira reunião já para a gente estar alinhando essa harmonia, para estar trabalhando, porque fazendo isso, Paulo, e os nossos ouvintes, a cidade é quem ganha. Porque os nossos vereadores, eles são, até tem citado, são para-choque da gestão. Eles que estão lá, ouvindo as demandas da população, ouvindo o que tem que ser feito, e nisso eu vou ser muito aberto com eles, para a gente estar entendendo aonde são as demandas, as principais demandas, para a gente estar em parceria, estar resolvendo, né, essas demandas, esses problemas da nossa comunidade e os nossos projetos também, porque eles são os que aprovam os projetos, vão estar discutindo com eles por vezes ali o que é melhor para a nossa cidade, mas eu tenho certeza e convicção que a nossa convivência com o Legislativo será a mais harmônica possível. Certo. Logo após a sua posse, durante a posse, no decorrer dessa semana, várias vezes o senhor fez várias referências ao prefeito Antônio do Bar. E lá no dia lá o senhor falou o seguinte, que a posse foi dia 1º de janeiro, não aquele dia. Você estava dando uma continuidade. Tudo isso é uma referência ao prefeito Antônio do Bar, que nos deixou aos 75 anos, né? Isso, desde o primeiro momento, Paulo, eu tratei com a maior seriedade possível
no dia do triste acontecimento, a gente, para ter uma ideia, nós estávamos, eu e minha família, prontos para uma viagem de descanso de final de semana. As malas no carro, e aí à noite a gente já ficou sabendo que ele realmente não estava tão bem. Eu expliquei para minha família, falei, olha, a gente tem que esperar amanhã para a gente ver se vai ou não. Infelizmente, devido ao acontecimento, nós não fomos, né? A gente do coração queria era ir, porque nós queríamos o nosso prefeito aqui com a gente, mas, como eu falei no início da nossa entrevista, não caiu sequer uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus. Se Deus quis assim, é porque Ele tem um propósito. A história de Antônio do Bar, tenho falado e vou continuar falando enquanto existir o meu governo, que o seu legado ninguém tira. Enquanto existir Augustinópolis, vai existir a história de Antônio do Bar, assim como teve a história de Marinho, de Zé Anacleto, de Carmen, Dr. Nilo, Júlio Oliveira, por todos, Dona Deja, bem lembrado, por todos que passaram ali na gestão, todos contribuíram. A história de Antônio é muito maior, tanto é que os seus mandatos já dizem por si só. Mas o meu mandato ele vai ser pautado na minha essência, no meu DNA, no meu estilo, né, de gerir. Aprendi muito com ele esses meses, principalmente como cuidar das pessoas, mas cada um, né, tem sua peculiaridade. São Antônio tinha a dele, a gente vai ter a nossa, mas respeitando sempre tudo que foi feito pelo nosso prefeito. Prefeito, a gente sabe que um município como o Augustinópolis e a maioria dos municípios do Bico, eles não se autossustentam, né? Eu acredito que até muitas capitais, né? Muitos grandes municípios, depende muito do governo federal, depende de deputado, depende de emendas, depende de uma série de coisas para conseguir recursos para manter a governabilidade. No próximo segunda-feira o senhor já está aí na Brasília, né? O senhor tem uma boa relação com o deputado Vicentinho Alves, né? E o deputado também Ricardo Aires já tinha uma boa ligação com a gestão Antônio do Bar, né? E a gestão em si, todo mundo tem uma boa relação com a maioria dos políticos que são deputados, dos deputados federal, dos senadores e tal. O senhor já tem uma agenda com algum deputado em Brasília? O senhor já tem ideia do que o senhor busca? E com quem o senhor vai estar em Brasília? Isso, Paulo, bem lembrado. Segunda-feira a gente já vai estar a caminho de Brasília. Eu falo sempre que é peregrinando, né? Porque lá realmente é que os recursos vêm. Palmas é muito importante, mas Brasília não deixa de ser, por ser nossa capital federal. E essa semana eu tenho certeza que vai ser intensa de reuniões lá. Vai ter reunião com a bancada federal e o deputado Vicentinho Júnior, a qual eu sou do partido. Nós temos uma grande ligação e ele me ligou e a gente já estava marcado essa viagem lá. E aí segunda-feira nós vamos estar indo. O deputado Ricardo Aires tem tido uma ação aqui com o município, uma parceria grande. Tem mais deputados que estão empenhando emenda, todos serão bem-vindos, porque a nossa cidade, eu quero pautar em união. Os deputados, eles têm as pessoas que os acompanham, né? Então, nada mais justo que eles também retribuir em forma de principalmente emendas, para que nós possamos estar melhorando o nosso município. Tem o senador Eduardo Gomes, a qual também tem uma proximidade com a gestão Antônio do Bar, nós já conversamos, ele está me aguardando lá. Enfim, nós vamos peregrinar lá, em outras esferas, né? Outros parlamentares, aqueles que quiserem ser parceiros de Augustinópolis, serão bem-vindos. Aquilo que eles implementarem para a cidade serão bem vistos no que eles fizerem, né? A gente dará notariedade para a população. Mas nós vamos estar indo a Brasília segunda-feira, já fazendo essa semana intensa de agenda lá, porque o governo não para. E essa época de a gente estar indo lá, atrás dos recursos, e nós vamos fazer essa semana lá em Brasília, como eu falei, uma semana intensa de conversa, de reunião, de entender, de conhecer mais de perto todos os parlamentares, os ministérios, enfim, nós vamos estar lá realmente para estar em busca do melhor para a nossa cidade. Prefeito, Augustinópolis está cercado por Axixá, Araguatins, Carrasco, Praia Norte e Sampaio, né? É como se a gente vivesse aqui no miolo dessas cidades, né?
E essas cidades, boa parte da população converge para cá. E uma administração que de repente houvesse uma parceria com esses gestores próximos, de repente é muito interessante. Você tem ideia de convidar ou visitar esses prefeitos para trocar algum tipo de ideia de parceria, de atuação conjunta em alguma coisa? Tenho, eu falei também no início da nossa fala, Augustinópolis já tem a peculiaridade da posição geográfica da nossa região. Nós somos aqui um entroncamento, né? E cada cidade, ela tem a sua peculiaridade também, a sua força. Sampaio tem o rio Tocantins que banha, que tem as praias, né? Essa questão turística. Praia Norte, a gente ouve falar, e eu já tive lá a convite dos diretores do Ecoporto, um projeto aí que eu vislumbro ele acontecendo, será um divisor de águas para a região em termos de geração de emprego, e a gente torce muito que dê certo, que saia. Para nós, uma das cidades que são mais próximas aqui de Augustinópolis, inclusive o nosso município vai praticamente dentro de Pranorte, né? Axixá, Araguatins, Carrasco, Buriti, São Sebastião, Esperantina, enfim. Esses municípios todos têm uma ligação boa com Augustinópolis, e o que eu quero ter com eles, com os prefeitos, vou ter a oportunidade de estar visitando eles, né? Agora nós somos parceiros de gestão, e aquele que tiver ao nosso alcance para a gente estar fazendo essa união, porque os municípios unidos fortalecem todos os municípios, né? E isso nós vamos estar fazendo. Nesse início de gestão, com certeza, o senhor tem ouvido muitas pessoas, em especial políticos, né? O Amélio, o Vicentinho Alves, e assim, eles têm, eu acredito que deve ter orientado da melhor forma possível. Como o senhor tem recebido esses apoio moral, digamos assim? Esse momento, né, Paulo, ele requer bastante atenção e entendimento. Eu estive vice-prefeito ao lado do Antônio Bar por curto tempo, e o que eu levo para a gestão? A gente entender ela da melhor forma possível. E quem que entende uma gestão mais do que os parlamentares que há anos já vivem a gestão? O Amélio Caires é um deputado muito próximo a gente, um deputado parceiro, irmão do prefeito Antônio do Bar. E já conversei com ele, né, para a gente realmente ouvir os conselhos, os entendimentos deles, para que nós possamos absorver da melhor forma. O deputado Vicentinho Júnior, eu falei que é nosso líder partidário, né, do PP, e próximo também, então a gente tem ouvido muitos conselhos dele, principalmente nesse momento, né, e com certeza a gente vai ouvir. Eu gosto muito de estar me inteirando com pessoas que já são da área e que são destaque, né? Amélio Caires, quantas vezes deputado estadual, já foi prefeito, presidente da Assembleia, deputado Vicentinho Júnior, que é filho do senador Vicente Alves, né? Então ele já tem o DNA ali da política, e outros políticos aí também nós vamos ouvir, sim. Prefeito, antes de pedir as suas considerações finais, eu acredito que o Antônio queira fazer alguma consideração também, que é o diretor da rádio aqui. Bom dia de novo aqui, de volta, né? Programa Rádio Livre, agora às 9h55. Agradecer aqui a presença do prefeito Rony, que a gente sabe que esse momento é meio que acelerado, tirou um tempinho para atender o nosso convite. E da nossa parte apenas uma pergunta. Há alguns meses atrás, eu em conversa com o secretário Osmar, ele me deu uma informação de que havia um recurso para fazer uma pavimentação nesse bairro aqui, né, que é o bairro Novo Horizonte. Só queria que o prefeito me falasse se há alguma coisa de forma a curto, médio ou longo prazo para esse desenvolvimento aqui, né, do bairro Novo Horizonte. Isso, Antônio. Esse bairro, ele já tem um projeto que é oriundo de recursos da Codevasp, até onde eu sei. Isso, já é um projeto antigo, infelizmente teve mudanças lá na Codevasp que atrapalharam, né, a contemplação da pavimentação desse bairro e ao entorno. Agora, com a construção da creche, isso vai trazer uma responsabilidade maior dessa pavimentação, né? O seu Antônio,
ele já vinha com esse entendimento de um dos gargalos da cidade porque ela cresce é a questão de infraestrutura e pavimentação. Isso nós vamos trabalhar assim, dioturnamente, para que nós possamos fazer uma infraestrutura na nossa cidade, né? Essas questões de onde tiver ruas ainda sem pavimentar, questões das limpezas da nossa cidade, da estrutura dela, nós vamos fazer. E o bairro está dessa forma, né? Vou estar indo em Brasília, essa ida, eu vou me inteirar lá com relação a esse projeto que é oriundo da Codevasp, ver como é que está, mas de qualquer forma, nós vamos trabalhar e olhar, se não for da Codevasp, eu não sei, espero que firme esse projeto, porque são muitas ruas que serão contempladas, mas nós vamos trabalhar de qualquer outra forma para que nós possamos. Não é só o Novo Horizonte, o Alto Seco, enfim, outros bairros que realmente necessitam, nós vamos estar trabalhando para estar trazendo essa infraestrutura. Muito bem, aí, Paulo, agora fica contigo aí de novo. Prefeito, suas considerações finais, e antes de desejar muito, mas muito mesmo boa sorte nesses 3 anos e 2 meses de gestão, que realmente, assim como o Antônio do Barro deixou o seu legado como prefeito, o senhor também imprima a sua DNA na gestão desse município que a gente ama tanto, que a gente gosta tanto, que a gente vive. Desejo muito, muito boa sorte em sua gestão, que o senhor seja realmente muito vitorioso no final desses 3 anos e 2 meses. Por favor, as suas considerações finais. Obrigado, Paulo. Quero agradecer de forma toda especial a nossa comunidade de Augustinópolis, porque esse momento, esse início, ele não é fácil, né? E a população, ela nos acolheu de uma forma assim que nos dá uma responsabilidade muito maior. Nós vamos estar trabalhando aí com todo afinco, com toda a dedicação, para que a nossa comunidade ela esteja o mais assistida possível. Eu sei que o momento ele foi delicado, mas foi da vontade de Deus. Quero deixar toda a população de Augustinópolis tranquila e segura de que o Rony Teodoro, enquanto prefeito, ele trabalhará em todas as áreas, principalmente nas mais necessitadas. Toda a população fique tranquila. Eu digo, Paulo, que a gente não imaginava o quanto a gente foi bem recebido e acolhido, é o que a gente precisa no momento, para nos dar força e muito mais responsabilidade, para nós estarmos trazendo aquilo que a nossa população almeja e tanto quer. O seu Antônio, como digo, sempre irei, já vinha fazendo o seu trabalho, mas agora o nosso DNA, o nosso estilo de gerir, mas fiquem tranquilos, que nós vamos estar fazendo aquilo que a nossa cidade realmente necessita. Muito obrigado. Muito bem, querido. Obrigado. Todo mundo chora. Mas foi boa. Boa, boa. Toca. A voz aqui que dá uma travada.